Diga aí, André, um pouco aí sobre você, como é que é a sua história, o seu envolvimento com literatura, como é que começou tudo isso? Bom, eu moro em São Paulo há muitos anos, mas não nasci nem fui criado aqui, né? Eu nasci e fui criado em Goiás, nasci em Goiânia e fui criado no interior de Goiás, uma cidadezinha de 20 mil habitantes chamada Silvânia. E nessa cidade eu tive muita sorte porque os meus pais sempre gostaram de ler, gostaram muito de ler. E eu sempre havia livros em casa, né? Então eu tive contato com livros desde moleque, desde antes de ser alfabetizado, inclusive. Acho que pelo menos para mim isso foi importante. Eu tenho um irmão mais velho, ele não ligava para livro, então talvez não seja tão determinante assim, né? Acho que é mais uma questão de que eu desenvolvi um apreço por isso mesmo antes de aprender a ler. E uma vez alfabetizado, passei a ler de tudo. Minha mãe era bancária, ela chegava do trabalho e pegava um livro e ia para cama com ela, ficava com ela lá lendo uma revista em quadrinhos, depois livros também e tal. Mas a Da hora. primeira coisa que realmente me atraiu assim, a atenção, além dos livros, eu sempre gostei bastante de ler, mas eu sempre gostei muito de cinema também. Então, quando eu era moleque, ali pelos 13, 14 anos, minha primeira. Quando me perguntavam, né, o que eu queria ser, era cineasta, né, roteirista, diretor, o que fosse. E cheguei até a prestar vestibular para isso, no final do século passado, mas não rolou. Minha vida seguiu outro rumo. E ao seguir outro rumo, eu continuava escrevendo. Eu percebi que eu gostava de criar histórias, né? Eu continuava lendo Uhum. muito e criando as minhas histórias e criando essa genealogia de autores que me interessavam, né? Que a gente acaba sempre, como leitores, né? A gente sempre faz isso, né? Vai Uhum. criando uma teia de autores, um leva ao outro, né? E a gente vai criando aqueles autores mais próximos do nosso gosto e assim por diante. Então, a partir dos 16 anos eu já lia bastante Jorge Luiz Borges, Philip Roth. Um pouco mais tarde eu descobri Thomas Pynchon e Da hora. me emaranhei aí já nesses autores pós-modernos, né? No decorrer da vida, o Daniel Levesque, né? O David Foster Wallace, John Barth, Donald Barthelme. E entre brasileiros, eu sempre gostei demais de Dalton Trevisan. Sou fissurado no nível de precisão que ele encontra, né, na escrita dele. Sempre me atraiu muito, assim, leio e releio sempre até hoje. E Uhum. a partir da leitura desses autores e de vários outros aqui, que eu nem vou me lembrar agora de citar, eu comecei a criar as minhas histórias e errei ali meus primeiros contos, né? Assim, Sim. e ali por volta de 2003, eu estava com 20 e pouco, 23 anos de idade, eu estava morando ainda no interior de Goiás e tinha terminado o ensino médio, ainda não tinha feito curso superior, vinha fazer só depois dos 30 anos, aqui em São Paulo, que eu me formei em filosofia, né, mas já depois dos 30. Mas naquela época eu não tinha, né? Mas você sabe, a rede pública de ensino tem muito problema para encontrar professor, né? Ainda mais no interior. Uhum. Então, como eu era um cara mal comportado, mas ao mesmo tempo estudioso. Então, depois de Entendi. formado no ensino médio, os colégios nos quais eu estudei me chamaram eventualmente para lecionar nesses colégios, né? Então eu lecionei de tudo, eu lecionei química, lecionei biologia, português também e assim por diante. E nessa época eu estava justamente lecionando num colégio salesiano que ainda existe lá em Silvânia, um colégio já centenário, eu acredito, ou quase. E do nada tinha aquelas aulas às janelas, né? Períodos que a gente não tem Uhum. que dar aula, né? Entre uma aula e outra. E eu comecei a rascunhar um roteiro de cinema, que era basicamente sobre a minha experiência crescendo naquela cidade. E eu tive uma experiência também que muitos conhecidos meus, Silvânia teve um surto, não sei se isso já passou, mas que havia um índice muito alto de suicídios. Tá. E alguns conhecidos meus se mataram, infelizmente. E isso, obviamente, me marcou muito. E eu comecei a desenvolver uma narrativa como um roteiro de longa-metragem sobre crescer naquele ambiente, né? Uma cidade Uhum. pequena, com um colégio católico, etc., a religiosidade muito presente, tudo. E sobre jovens crescendo ali, querendo sair, alguns não, outros mais acomodados, assim por diante. E eu escrevi um primeiro tratamento do roteiro e pensei, mas o que eu estou fazendo? Não consegui nem estudar, sair daqui para estudar cinema, quanto mais vou viabilizar um longa-metragem, não vou. Então eu peguei esse roteiro e transformei num romance. Fiquei Ok. 1 ano e meio trabalhando em cima dele e transformei num romance.
Esse romance se chama Hoje Está um Dia Morto. Mas quando eu terminei o romance, aí foi o outro problema, né? Como é que eu vou publicar isso? Né? Não tinha nenhum contato no meio editorial. E estava fora do chamado eixo, né? Estava no interior de Goiás. E então eu conheci um professor universitário aposentado. Ele é professor de literatura, a vida inteira professor de Universidade Federal. Ele se aposentou e, por alguma razão, ele foi morar em Silvânia. Ele queria morar para uma cidade pequena, no interior, e ter uma aposentadoria tranquila. E foi para lá, e cidade pequena, todo mundo se conhece. Eu virei amigo dele por termos gostos similares, literatura e tudo, né? Então eu ia muito à casa dele, ele e a minha. E um dia eu cheguei meio envergonhado e falei para ele, pô, eu escrevi um romance aí. E ele, pô, mas você não fala nada. E o que você vai fazer com isso? Eu falei, cara, acho que eu vou, sei lá, né? Porque eu não sei onde publicar, nem como publicar. E ele lembrou do Prêmio Sesc de Literatura, que premia autores inéditos, né? Sim. E ele falou, não, eu vou a Goiânia amanhã, eu inscrevo esse livro para você só tem que imprimir 3 vias, inventar um pseudônimo aí, colocar os seus dados no envelope lacrado, eu levo lá e inscrevo para você. E eu pensei, pô, mas é prêmio literário, eu aqui no interior de Goiás, né, mesmo sendo anônimo, né, ele só revela o nome, ele só descobre o nome do autor depois de decidir quem é o premiado. E aí, meses depois, me ligaram e disseram que eu era o premiado, né, para minha surpresa. E na época, até alguns anos atrás, o Prêmio Sesc, o prêmio era ser publicado pela Record, né, que é acho que ainda é o maior grupo editorial do país, em volume, né, de títulos e tudo, publicados. E, além disso, o vencedor do prêmio publica o romance pela Record, que já é muito bacana começar a carreira já num grande selo editorial. Sim. E o Sesc pega os vencedores e faz uma turnê com eles pelo país, pelas unidades do Sesc pelo país todo. Então isso já cria interesse pelo seu trabalho, né? Você já encontra, já começa a laçar leitores, né? Como dizia a Lúcia Bettencourt, né? Que ganhou o prêmio comigo na categoria de contos. Então a gente passou um ano viajando, fazendo lançamentos, leituras, debates, conversas como essa, só que presencialmente, é óbvio. E a partir daí eu tive uma carreira, né? Tenho uma carreira. Vai fazer 20 anos já, no ano que vem. Que massa, 2006 que eu publiquei. E é isso, cara. E aí eu continuei escrevendo e, por alguma razão que eu desconheço, continuaram me publicando.